boas-vindas, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Irmãos, estamos iniciando mais um culto neste domingo, culto de adoração a Deus, culto de louvor a Deus. Há muitos motivos em nossas vidas para nós adorarmos, louvarmos e engrandecer o nome do nosso Deus. O principal dele é que Ele nos dá a garantia da salvação eterna. Amém? E para a gente iniciar esse culto, eu queria contar uma pequena historinha para vocês. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa história e que vocês estivessem analisando, né, o fato que aconteceu nessa história, para a gente fazer uma reflexão com a nossa própria vida. Havia um homem cristão, gostava muito de acampar, aventura, né, no meio da mata, e esse homem resolveu fazer um acampamento. Saiu sozinho, pegou um voo, e esse avião ia indo, vamos dizer, lá para a África, e no meio do caminho deu uma pane nesse avião. E até então Deus tinha abençoado tudo ele passou com as malas, as bagagens dele, não teve problema nenhum no aeroporto, entrou no avião, tudo tranquilo, e ele tranquilo dentro do avião. E o piloto não avisou que tinha dado uma pane em um motor do avião. De repente deu uma pane no outro motor, e o piloto também não avisou. E de repente esse avião ficou para o mar. E ele tranquilo, confiante em Deus. E esse avião caiu na água. E todos que estavam no avião vieram a falecer. E ele, pelo poder de Deus, ele conseguiu sobreviver. E mais ainda, ele tinha deixado uma mochila no compartimento de bagagem ali junto à sua poltrona, e ali estava a sua barraca, ali tinha várias coisas que ele precisava para acampar. E ele agarrou um daqueles assentos do avião que é flutuante e conseguiu flutuar. E veio a maré, e a maré levou ele para uma ilha que não habitava ninguém, mas era terra firme. E ele conseguiu sair naquela terra. E ali, quando ele chegou em terra firme, ele ajoelhou e adorou e agradeceu a Deus. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me salvo nesse acidente. E ele pegou a sua mochila, tirou a sua barraca, montou a sua barraca, achou ali um facão, cortou umas árvores, cercou a barraca em volta, fez uma cerca para se proteger dos animais, porque a ilha não era habitada. Ele não sabia qual tipo de animais tinha ali. Poderia ter animais selvagens, ferozes. E ali ele ficou, aguardando um socorro. E esse socorro não aparecia. Mas todo dia de manhã, ele ajoelhava e agradecia a Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me sustentado. E ele foi acostumando com aquela ilha, e ele foi ali colhendo frutas, ele foi pescando, fez uma lança e foi pegando peixe, e tudo estava dando certo, mas só que ele estava sozinho. Só que ele estava ali numa ilha deserta, só ele e os animais. E um dia de manhã ele saiu e falou: eu vou pescar. Pegou a sua lança, entrou na água e conseguiu pegar muitos peixes. Mas de repente, quando ele vem voltando, que ele olha para o seu acampamento, o pior tinha acontecido. Seu acampamento estava em chamas, queimando, e queimou tudo. Queimou a barraca, a lona que protegia ele da chuva, queimou a cerca que protegia ele dos animais. E ele olhou aquilo ali e se enfureceu. Falou: Deus, o que o Senhor quer de mim? O Senhor me protegeu no avião, o Senhor me protegeu na água, o Senhor me trouxe aqui agora. O único refúgio que eu tinha, o Senhor deixou queimar. Queimou a minha barraca, queimou a cerca que me protegia. Não tem mais nenhum pedaço de lona para fazer uma outra barraca para proteger das tempestades que caem aqui. Por que o Senhor fez isso para mim? E ele caiu ali em chão e começou a chorar. E de repente uma mão tocou nas suas costas. E aquele homem assustou e falou: quem é? Aí uma voz disse para ele: eu sou um marinheiro. Ele disse: marinheiro? Ele falou: é. Nós
Irmãos, isso fala profundamente conosco. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo dias de bênçãos, dias que Deus tem nos abençoado, mas nós vivemos também dias difíceis, dias que parece que nada vai dar certo, mas o Senhor está conosco em momento algum, Ele nos deixa. O Senhor tem nos guardado, e às vezes o Senhor faz coisas com a gente que ao nosso modo de ver parece que é ruim, parece que Ele esqueceu de nós, mas não é. Deus está nos protegendo, Deus está nos guardando. Irmãos, para nós iniciarmos esse culto, eu gostaria que você olhasse para esse versículo que diz lá em João 14:6, que diz bem assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmão, só existe um caminho, só existe um caminho para ir a Deus, é através de Jesus Cristo, e que nunca nós venhamos nos afastar dele, que nós venhamos celebrar os dias de bênção, os dias de vitória, os dias que Deus faz milagres em nossas vidas, mas que nós venhamos também entender os dias que Deus trabalha conosco, os dias que Deus faz aquilo que é impossível para o homem. Aquele fogo naquela barraca, foi Deus quem fez, em pleno sol, queimou a barraca, mas era para chamar a atenção de um navio que passava muito longe, e se não fosse um fogo, uma fumaça muito grande, o comandante daquele navio não teria visto. E muitas vezes nós achamos que Deus está judiando de nós, mas Deus não está. Deus está preparando a bênção para cada um. E nessa noite, irmãos, sabendo que Jesus é o caminho, o verdadeiro caminho, o único caminho, e Ele diz que ninguém vai ao Pai senão por mim, que nós sejamos verdadeiros adoradores de Deus, em espírito e verdade. E eu convido vocês para se colocar em pé agora, em nome de Jesus. Convido também a equipe de louvor para já ir tomando posição, para nós, na mesma unção, continuar louvando e adorando o nome do Senhor. E nós vamos agora, toda a igreja, agradecer a Deus. Agradeça pela sua vida, pelo ar que nós respiramos. Agradeça a Deus pelos seus pés que sustentam o nosso corpo. Agradeça a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de todo o louvor. Ore, irmãos, ore ao Senhor, nosso Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Deus. Nós queremos louvar, agradecer e exaltar o teu santo e bendito nome nessa noite. Nós queremos render graças a Ti, porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus, ó Pai, que esquadrinha o nosso coração, que esquadrinha a nossa vida, que tem os planos já, ó Pai, traçados para cada um de nós. Nós louvamos e agradecemos o Teu nome, porque hoje nós estamos aqui na Tua igreja, Pai, adorando a Ti, louvando a Ti, porque um dia o Senhor nos abençoou e nós tivemos um encontro com Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, e que ninguém consegue ir a Ti, ó Deus, a não ser pelo meio de Jesus Cristo, que nos redimiu do nosso pecado, Deus que nos trouxe a misericórdia do Senhor e que nos garantiu com o Seu próprio sangue, ó Pai, a vida eterna. Gratos nós somos a Ti, gratos nós somos a Ti. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de toda honra, digno de todo louvor, digno de toda adoração. Que a Tua igreja, ó Pai, cada dia mais Te adore em espírito e verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus, para o Senhor Jesus. Aleluia. Permaneça de pé como você está. Vamos adorar nosso Deus, que é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia, Jesus. Que você possa fazer essa oração perto quer estar, junto aos teus pés. Aleluia, Jesus. Pois prazer maior não há. Aleluia, Jesus. Que você venha render graças ao nosso Deus nessa noite. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor. Aleluia. Aleluia.
saída, mas Deus está do seu lado, criando situações na sua vida para te abençoar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus poderoso, Deus de poder e glória. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. A tua vontade seja feita na nossa vida, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Ele está com você no deserto. Se você estiver no deserto, Ele estará com você. Aleluia! Ele é Deus de milagre, Deus de poder. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
Jesus. Louvado seja o seu nome, Pai. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheço a Ti. E que diminua para que Tu cresça, Senhor, mais e mais.
Aleluia, nosso Deus é bom. Irmãos, vamos ter mais um momento aqui para fortalecer a nossa fé. Eu gostaria de chamar aqui o Júnior. Ele vai nos dar um testemunho do que Deus fez e está fazendo na vida dele. Amém? Testemunho é para engrandecer a nossa fé e engrandecer o nome do nosso Senhor Deus. Amém, Júnior? Fique à vontade. Pai Senhor, Deus abençoe a todos. Nós mudamos de cidade, como todos sabem, nós congregávamos juntos aqui, fomos por Uberlândia. E nesse processo de Estados Unidos, Anápolis, Uberlândia, ao cansaço, eu já estava assim esgotado, com muitas dores e um pouco desiludido assim, entre o Brasil. E eu começava a clamar a Deus, falava: Jesus, por que tanta dificuldade assim nesse país aqui agora? E comecei a clamar. E semana passada nós estávamos orando no último culto e houve uma palavra ministerial sobre nossas vidas e eu tomei posse de uma forma, assim, eu vou tomar posse dessa palavra, vou tomar posse dessa vitória e vou tomar porção desse sentido. Irmãos, essa semana passada houve uma reviravolta que me deu um ânimo, que me deu um gozo, que me deu alegria, que me deu esperança. Então, esse testemunho é uma palavra de fortalecemos, né? Vivifica, né? Porque eu estava morto, principalmente no Brasil, mas eu estou vendo esperança em Deus, Então eu tomei posse da palavra e lutei para isso, e Deus fez uma maravilha, algumas maravilhas aqui, no que eu precisava, né? E principalmente financeiramente, né? Algumas reviravoltas, algumas mudanças, isso nos abençoou muito, eu e minha casa. Amém? Eu quero que vocês tenham essa esperança, esse momento de crer de fato, para fazer diferença de fato, né? E que Deus abençoe. Nós já adoramos o nome do Senhor, já louvamos o nome dele. Agora é um dos momentos importantes também, um culto de adoração a Deus. Eu vi o que Deus fez para nós. Amém? Gostaria de chamar o pastor Márcio. Ele tem a responsabilidade, como anjo da igreja, de trazer a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. E eu gostaria de convidar toda a igreja a se colocar em pé para a gente estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas, e agradecendo a Deus pela palavra que Ele colocou já de antemão no coração do pastor. Glória de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós continuamos louvando, adorando o nome do Senhor, exaltando a Ti, porque Tu és merecedor de todo louvor, de toda adoração. Para nós agradecemos a Ti pelos dízimos, pelas ofertas. Deus, e apresentamos diante do Senhor a vida do pastor Márcio, o líder desta igreja, o pastor desse rebanho, Pai, que tem incumbência sua de trazer a Tua palavra nessa noite, e que seja uma palavra rema aos nossos corações, e que cada um de nós que aqui estamos, sejamos atentos à Tua palavra, ligados na Tua palavra, antenados na Tua palavra, Pai, que nós não venhamos desviar nossos pensamentos para nada, mas sim focados naquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Aleluia. Pai do Senhor, queridos, graças a Deus. Vamos aproveitar que você está de pé, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, amém? Primeiro livro de Samuel, e também no primeiro capítulo. Graças a Deus. Nós estamos felizes, né? Por mais essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Deus tem abençoado as nossas vidas, a nossa igreja. Tivemos ontem um trabalho aqui abençoadíssimo com as irmãs, escola bíblica dominical hoje, esse louvor abençoado, esse testemunho aqui do Júnior, né? Foi algo realmente, o Júnior não contou detalhe, mas foi algo realmente assim, tremendo que aconteceu na vida dele, que a gente vê a mão de Deus, amém? Graças a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 18. Aleluia. Uma história conhecida, mas que nós queremos ler, amém? E meditar nesta noite,
Aleluias. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desde a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. E a Ana, porém, dava porção dupla, porém ele a amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva, te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, eu não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhais, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então me respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a sua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Graças a Deus. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós, queridos, conhecemos essa história. Amém? Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero destacar nessa noite, em primeiro lugar, que o livro de Samuel, livro que tem essa história linda de Ana, mas não tem apenas a história de Ana, né? Esse livro tem outras histórias lindas. O livro começa exatamente após um momento crítico da história de Israel. Foi uma época muito difícil da história de Israel. Foi uma época de transição entre o período de juízes e o período de reis. O período de reis exatamente se desenvolve aqui na história de Samuel. Foi um período de desorganização tremenda, de baixo estado moral. Israel estava realmente numa decadência espiritual e moral tremenda, algo tremendo, ao ponto de nós vemos lá as coisas mais bárbaras acontecerem no livro de Juízes. Quase que uma tribo inteira de Israel totalmente foi destruída, acabou. A tribo de Benjamim quase que acabou, ok? O livro de Juízes, ele precede, né, historicamente, ao livro de Samuel. Os capítulos finais do livro de Juízes termina com umas histórias realmente horríveis, como eu falei aqui para vocês. O estado de Israel era moral e espiritualmente em total decadência, ao ponto do livro enterrar e terminar
O último versículo do livro, Juízes capítulo 1, 25, diz o seguinte: naqueles dias Israel não tinha rei, e cada um fazia o que bem entendesse. Eles não tinham um referencial, uma liderança, né, religiosa. Isso era muito ruim. Mas acontece, queridos irmãos, que nós que conhecemos a história, nós que conhecemos o que aconteceu depois, nós sabemos que Deus estava prestes a mudar tudo aquilo. Estava muito próximo de Deus mudar todo aquele cenário, sair de um cenário de total depravação moral, espiritual, para levantar a nação de Israel. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. É a coisa mais interessante que o primeiro que ele iria usar para fazer isso, ele iria usar Samuel para fazer essa mudança tremenda. Ele ia usar exatamente Samuel. Mas quando nós olhamos para o livro de Samuel, o livro de Samuel não começa com Samuel, mas o livro de Samuel começa com Ana, começa com a sua mãe. A história começa com a mãe de Samuel. A história começa com Ana, começa com uma mulher com dor, uma mulher com sofrimento, uma mulher que trouxe a sua dor em oração na presença do Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E queridos, enquanto nós olhamos então para a história de Ana, e nós conhecemos toda a história, amém? O que Deus fez através da vida de Samuel na nação de Israel, nós entendemos que o processo todo que aconteceu nos ensina sobre oração. Que coisa linda e coisa maravilhosa. Nós entendemos aqui dentro da história que nos ensina que Deus realiza os seus propósitos através da oração. Esse é o que nós queremos falar com vocês nessa noite. É isso que eu vejo nessa história. É isso que eu vejo no início deste livro. Eu entendo que os propósitos de Deus se cumprem através da oração. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E a primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos nessa história aqui é que nós não conseguimos resolver os problemas sozinhos. Existem problemas que eu e você, nós conseguimos resolver. Resolvemos nossos problemas. Às vezes ajudamos outras pessoas a resolver problemas, mas não é uma regra geral. Isso não acontece sempre. Há muitas coisas que não estão no nosso alcance. Ainda que podemos até tentar fazer. Podemos ter até um desejo forte no coração, né, de tentar resolver o problema, resolver a situação. Mas às vezes isso não acontece. Então nós precisamos entender que sobre o propósito de Deus na oração, que nem sempre nós podemos consertar as situações, nem sempre nós podemos resolver os nossos problemas e os problemas das outras pessoas, ok? Nós podemos ter boa vontade, nós podemos tentar, mas nem sempre pode resolver os problemas de outras pessoas. E nós encontramos então, na lição desse primeiro capítulo, amém? Nós encontramos isso, que nós não conseguimos resolver o problema das outras pessoas. O que nós encontramos? A coisa mais interessante quando a gente lê essa história, nós encontramos pessoas envolvidas numa história. Algumas pessoas envolvidas ali na história, ok? Nós vamos ver isso do versículo 1 ao versículo 3, as pessoas envolvidas. O texto diz assim: houve um homem de Ravataim, Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Ezuf, eframita. Tinha ele 2 mulheres. Então, veja aí as pessoas envolvidas: Eucana, Ana, Penina, ok? Ele tinha filhos, eles tinham o nome, saía para adorar, sacrificar o Senhor de José de Siló, e nós vemos também aqui o nome de Eli, Afoni e Finés como sacerdote do Senhor. Então, várias pessoas envolvidas na história e um problema para ser resolvido, Qual era o problema? O problema era Ana. Ok? E Eucana tinha consciência daquele problema, ok? E a história não nos narra isso, mas eu entendo que eles tentaram resolver esse problema entre eles. O texto aqui
é muito parecido com a história de Abraão. Quando Abraão tem um filho da escrava, né? Que tem lá aquele conflito entre as duas, ok? Entre Sara e Agar, muito semelhante, muito parecido com o início da história dos nossos patriarcas. Então, versículo 4, 8, nós encontramos exatamente sobre o problema. Ana sempre se sentia então ofendida por Penina. Não bastava o fato de ela não gerar filhos, mas também era afrontada, né? Quem sabe humilhada, até mesmo humilhada. A gente contextualizando a história, e alguns comentaristas, nós tivemos lendo alguns comentários sobre isso, defendem até que a situação foi tão grave que Ana, ela dá sintomas aqui de depressão, ela dá sintomas de depressão, ela tem sintomas aqui de realmente depressão, ou seja, um problema sério, e que Eucana tentou resolver. Ele tentou resolver o quê? A gente quer contextualizar, quem sabe, o texto não nos mostra isso, mas quem sabe ele começou com Penina, né? Penina, não faz isso, não. Deus tem abençoado a sua vida, você tem filhos, chega nisso, né? Não faça isso com Ana, não. E por que isso acontecia naquele tempo, irmãos? Por que acontecia isso na história de Israel? Deus permitia a bigamia para que a nação se procriasse. Se num primeiro casamento a mulher não tivesse filhos lá por um período, o homem podia arrumar uma segunda mulher para ter descendência, para ele não ficar sem descendência na família. Então ele arrumava uma segunda mulher. Deus permitia isso. Essas coisas aconteciam ali. Nós podemos imaginar, mas era algo desagradável. Todas as histórias que nós vemos assim, há um desconforto muito grande nisso. Eu sei que esse problema tentou ser resolvido, mas como nós vimos aqui na divisão do nosso sermão, né? O propósito de Deus se cumpre através da oração, mas nem sempre nós conseguimos resolver o problema. Eucana não conseguiu resolver, Penina não conseguiu resolver, Ana muito menos conseguiu resolver com problemas, com conversas, quem sabe com boas argumentações. Olha, para com isso, vamos disso, não faça isso comigo, já chega o sofrimento que eu tenho, fica na sua. Eles não conseguiram resolver. Então essa é a contextualização que nós temos da história. Com certeza o problema eles tentaram resolver e não conseguiram, com conversa, com recursos humanos, com diálogo, mas não conseguiram. Então em nossa caminhada, irmãos, nós vamos enfrentar problemas e dificuldades. Alguns nós vamos conseguir resolver com recursos humanos, alguns nós vamos conseguir resolver com uma conversa, alguns nós vamos conseguir resolver com a ajuda de outras pessoas, e isso acontece então com as nossas vidas. Mas muitas vezes, irmãos, nós não conseguiremos resolver os nossos problemas, os problemas dos outros. Nem sempre isso vai acontecer. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos dessa história, que os propósitos de Deus se cumprem através da oração. O segundo ponto que nós entendemos nessa história que Ana nos ensina, que muitos dos nossos problemas só tem uma solução quando a gente vê que não tem mesmo recurso, que não dá para resolver, é a oração. Amém? Às vezes nós demoramos muito, nós temos consciência disso, e às vezes nós até oramos. E eu quero aqui, olhando para essa história, buscando a direção de Deus e olhando para o texto, e eu entendo, Deus falou muito comigo, o Espírito Santo falou muito comigo, porque eu entendo nesse texto que Ana não deixava de orar, que Ana é uma mulher de oração, mas chegou uma situação, ela que ora diferente, ela ora de forma diferente, ela muda, quem sabe, a sua oração, ela ora de uma maneira que agrada a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Isso a gente vê a partir do versículo 9 até o versículo 18. Nós vemos realmente a oração de Ana. A Ana para nós, ela é realmente um modelo, um modelo para nós de oração, é um modelo de oração.
E é exatamente isso que Ana faz a seguir. Ela vai para orar. Ana é modelo de oração para nós em algumas maneiras significativas, pelo menos 3 que nós vemos aqui. Veja bem, no versículo 9 e versículo 10, nós vemos a oração de Ana. O texto diz que após terem comido e bebido, eles faziam isso de ano em ano, mas naquele ano foi diferente. Naquele ano, o relato aqui é diferente. Após ter comido e bebido, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, queridos, nós aprendemos aqui que, como modelo de oração de Ana, uma oração honesta e uma oração sincera. Ana ora com sinceridade de coração. Ela rasga o seu coração diante de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A festa acabou. Eucana e Penina, os filhos de Penina, terminaram de comer e beber. Ana estava tão chateada que ela não tinha comido nada. Ela se levantou, foi para a área do templo e onde chorou amargamente e orou ao Senhor. Queridos, você sabia que nós podemos ser honestos com Deus em nossas orações? Nós podemos ser sinceros com aquilo que está no nosso coração diante de Deus nas nossas orações. Nós podemos rasgar o nosso coração, que Deus nos entende. Deus nos entende na nossa oração, nessa sinceridade, rasgar os nossos corações. Você não tem como ir até Deus fingindo, mas nós temos que rasgar, abrir o nosso coração. Vocês podem, eu e você, nós podemos abrir os nossos corações, podemos sim fazer as nossas perguntas, os nossos sofrimentos de dor. Ana fez isso e Deus ouviu a sua oração. Ana é um modelo de oração sincera diante de Deus. Isso aqui me faz lembrar, um livro que eu li no início da minha conversão, um livro antigo, Torturado por Amor a Cristo. Torturado por amor a Cristo. Torturado, isso me faz lembrar isso. Quando esse livro conta a história da conversão de um oficial do exército que torturava aquelas pessoas que eram presas nos países comunistas, me foge aqui muitos anos, não lembro o nome do oficial, mas eu lembro bem a história. Alguém pregando para ele, uma das pessoas torturadas pregou para ele, e ele ficava muito espantado com a fé daquele povo. Ele ficava muito espantado, assustado com a fé daquele povo, e um dia ele deu vontade no coração dele de ter aquela experiência com Deus. Ele conta, lá na história, que é contada a história, ou se eu contando a história dele, ele teve um desejo forte de conhecer, de ter aquela experiência com Deus. Então ele orou assim ao Senhor. Ele não acreditava que Deus existia. Ele era aquele oficial assim, ateu, e ele orou dizendo o seguinte: Senhor, as pessoas dizem que tu existe, eu creio que tu não existe. Fez uma oração tão esquisita, mas se tu existe, é obrigação tua revelares a mim. Que oração audaciosa, estranha, Nenhum de nós teve coragem de orar assim, mas ele teve uma experiência tremenda com Deus. O Espírito Santo visitou poderosamente e ele se converteu aos pés do Senhor. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Ana fez isso. Ana rasgou o seu coração, orou, chorou abundantemente e chorou muito, muito mesmo. Então a nossa oração deve ser sincera, devemos rasgar o nosso coração. Ana nos ensina que o problema se resolve na oração, mas a oração deve ser feita com honestidade, com sinceridade. Não devemos esconder, aquilo que vai no nosso coração. Rasga o coração para Deus. O segundo ponto que nós entendemos na oração de Ana é que a oração nossa deve ter um propósito para agradar a Deus. Por que eu quero isso?
Por que eu quero que Deus me livre de um câncer que eu estou acometido? Por que eu quero viver mais e não morrer agora? Por que eu quero um carro? Por que eu quero que Deus me prospere? Qual que é o propósito que eu tenho para com isso? Hein? Qual que é o propósito da minha oração? Deus quer nos abençoar, sim. Deus quer abençoar as nossas vidas, sim. Mas Deus não quer ficar alheio à história da nossa vida. Ele quer estar dentro da nossa história. Ele quer participar da nossa história. Ele quer ser aquele agente principal da nossa história, em tal ponto que nossas vidas sejamos usadas para o seu reino. Em segundo lugar, nós vemos isso na oração de Ana, a oração com propósito. E isso nós podemos ver no versículo 11. Ela diz no texto que ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Isso aqui, essa expressão é de um Deus soberano, de um Deus que pode todas as coisas, amém? De um Deus que para Ele nada é impossível, amém? E ela clama pela bondade de Deus, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, eu vou ficar alegre, você vai alegar o meu coração. Mas tem uma coisa também, não é só isso. Ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Que coisa linda, né? Ela está consagrando a bênção de Deus ao Senhor. Ela está consagrando a bênção de Deus ao Senhor. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, a gente pede algumas coisas para Deus em oração, coloca diante de Deus uma situação difícil, mas muitas vezes nós esquecemos de colocar diante de Deus um propósito nisso aí, para agradar, para ser útil, para ser algo assim que favoreça também o reino de Deus. Orar por um filho, Ana fez um voto solene. Quando a gente vai lá para o livro de Números, no capítulo 6, nós vemos onde um homem ou uma mulher é separada para o Senhor em um período de tempo, ou seja, o voto narizeu, ele fica consagrado para o serviço do Senhor. Nenhuma navalha deveria passar na sua cabeça, ele não poderia fazer uso de nenhum fruto da videira, vinho, uva, nada poderia fazer parte da sua vida, amém? E isso mostra, irmãos, a serenidade dela, o propósito dela em oferecer, dedicar e consagrar os filhos dela ao Senhor, não apenas por uma temporada, mas por todos os dias de sua vida. Olha o que ela escreve lá: a tua serva não se querer de terra, nos filhos varão, Senhor, eu darei por todos os dias da minha vida. Eu só quero ter essa criança. E aí depois, ela é sua, o Senhor cuida dela. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, queridos, uma oração com propósito. E em segundo lugar, uma oração fervorosa. Ana orou de uma forma fervorosa. Nós vemos isso do versículo 12 ao versículo 16. Demorou ela a orar perante o Senhor e passou ali a observar os movimentos de lábios, quando Ana só no coração falava e seus lábios se movia. Que coisa linda! Porém não lhe ouvia nenhuma voz, por isso ele a teve por embriagada. Queridos, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Enquanto ela orava, ele observou a sua boca. Ana estava orando tão fervorosamente em seu coração que os seus lábios estavam se movendo, mas nenhum som saiu da sua boca. Nenhum som. Quase sempre, irmãos, eu escrevi aqui, quase sempre lemos sobre Eli, está sentado numa cadeira. Nós temos várias passagens, toda vez que a gente vê Eli, está sentado numa cadeira. Quando ele morreu, ele caiu numa cadeira quando recebeu a notícia da morte dos seus filhos. Coisa interessante. Não sabemos se ele era muito gordo, não sabemos se era preguiça demais, mas Eli está sempre sentado numa cadeira, e sentado na cadeira ele observava tudo, e ele observou exatamente isso, amém? Ele observou, não sabemos nem se ele era lento, até espiritualmente, porque ele nem observou, achou que ela fez até um
conclusão errada, né? Ele achou que ela estava embriagada e, na verdade, ela não estava embriagada, ela estava orando, ela não conseguiu nem até mesmo discernir isso, discernir que Ana era uma mulher de um coração profundo, que ela estava fazendo uma oração fervorosa, uma oração sincera, mas quando ele olha para os lábios de Ana, ele acha que ela está realmente embriagada, ela não está falando alto, então ele pensou que ela estava embriagada e então repreendeu, e Ana respondeu para ela: não, meu Senhor, não é assim. Versículo 15 a 16, não é isso, eu sou uma mulher que está profundamente perturbada, eu não tenho bebido vinho, nem cerveja, né? Eu estava derramando a minha alma ao Senhor, não torne a sua serva como uma filha de Belial, né? Tenho orado aqui por causa da minha grande angústia e dor. O que ele pensava ser embriaguez simplesmente era Ana oferecendo de uma maneira fervorosa ao Senhor. Lembre-se disso, irmãos. Um dos temas do primeiro livro de Samuel é que Deus vê o coração. Lembre-se disso. Esse é um dos temas do livro de Samuel. Deus vê o coração. Ana estava orando com o coração, mas Eli só viu os seus lábios. Às vezes, irmãos, eu sei que tem muitos irmãos que às vezes nem dobram o joelho para orar, mas ora com o coração. O tempo todo pensando em Deus, o tempo todo confiando em Deus, que Deus se agrada disso. Nós precisamos entender essas particularidades. Nós não podemos fazer uma conclusão errada sobre oração, há uma visão ampla disso. Às vezes nós oramos, às vezes tem pessoas que a situação é tão difícil que ele fica quase que o tempo todo com o coração ligado com o Senhor e clamando a Deus e pedindo ao Senhor: tenha misericórdia de mim, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, porque Deus entende isso. Deus olha essa situação. Deus viu o coração de Ana e conheceu através do seu coração que ela orava com fervor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E a Ana é transformada pela oração, irmãos. Isso também é muito lindo e muito maravilhoso. Às vezes a gente chega diante de Deus triste. Olha como é que o texto fala que ela estava chorando, ela chegou chorando, ela chegou amargurada. O versículo 10 diz que levantou Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Isso acontece conosco. A oração transforma o nosso coração. Nós chegamos com o coração partido, chegamos com a alma arranhada, chegamos às vezes sem esperança, sem ver uma luz no fundo do túnel, e no final da oração ainda não temos a resposta, não vimos ainda a resposta de Deus, mas Deus já fala aos nossos corações. Deus já transforma aquela situação, aquele momento, a gente já sai de uma maneira transformada, e foi isso que aconteceu com Ana. Ana não apenas é para nós um modelo de oração com propósito, fervorosa, oração sincera, mas é um modelo para nós, irmãos, que a oração transforma os nossos corações. A oração transforma a nossa experiência. A oração muitas vezes fortalece a nossa fé. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O texto diz, lá no versículo 18, versículo 17 e 18, que o versículo 17 diz: ele respondeu para ela: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O versículo 18 disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi a seu caminho e comeu. Ela não tinha comido, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aleluia. Olha o que uma oração faz. O seu semblante não era triste. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu e você, nós tentamos resolver um problema que surgiu, não conseguimos. Depois nós vamos para a oração e as coisas mudam, irmãos.
Deus não havia respondido à oração de Ana. Ela não sabia se Deus lhe daria um filho. Ela ainda não tinha o seu espírito elevado, né? Ela ainda não tinha essa certeza, mas ela conseguiu, ela seguiu o seu caminho, ela finalmente comeu alguma coisa e seu rosto não estava mais abatido. Antes que o coração mude qualquer coisa, a oração muda o nosso coração. Antes que as coisas aconteçam, a gente levanta do joelho com o nosso coração mudado, com o nosso semblante diferente. Amém? Quando nós nos chegamos ao Senhor em oração, derramando então os nossos corações, nós somos transformados simplesmente por passarmos um tempo na presença de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus está trabalhando, irmãos, em meu, em seu e em nossos corações. Ele não apenas quer mudar outros através da oração, mas Ele quer mudar eu e você, amém? Essa palavra serve para todos nós. Nós precisamos aprender a achar conforto na oração. Isso faz parte do propósito de Deus na oração. Faz parte. Deus às vezes permite que nós entramos em situação difícil, porque Ele entende que o caminho da oração é o caminho que nós devemos seguir. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos concluindo. Nós estamos vendo nessa história coisa linda, que os propósitos de Deus se cumprem através da oração. E nós vimos em primeiro lugar que nós não conseguimos resolver o problema. Não conseguimos. Às vezes, alguns sim, mas outros não tem como. E nós aprendemos também que Deus nos ensina que muitos dos nossos problemas, a gente às vezes fica tentando, desesperadamente, e não tem jeito. Tem que ser através da oração. Temos que ir para a oração. Amém? Mas em terceiro lugar, essa história também nos ensina algo tremendo. Que através da oração nós aprendemos, na conclusão de tudo, na bênção de Deus, nós aprendemos muitas vezes que Deus tem um plano lindo e maravilhoso. Que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Ana queria só um filho, mas Deus queria que Ana se sentisse orgulhosa desse filho que Deus daria para ela. Que a bênção seria muito maior do que ela estava pensando. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Essa é a lição que nós aprendemos no final dessa história. Amém? É isso que nós aprendemos sobre oração nesta noite. Que o plano de Deus é maior que os nossos planos. Observe, eu não disse que o plano de Deus não inclui você, não inclui eu. O plano de Deus inclui a gente, mas ele é maior. Ele está além daquilo que nós imaginamos. É assim que a palavra diz, que não subiu ao coração do homem, não subiu na mente, nem nós podemos imaginar o que Deus tem preparado para nós, irmãos. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. O plano de Deus é muito maior. Deus respondeu à oração de Ana. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 19 e versículo 20, que nós não lemos, mas diz que levantaram-se de madrugada, eles adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana foi dormir com Ana, sua mulher, e diz o texto, e lembrou-se dela o Senhor, e ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi, do Senhor o pedi. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu entendo que isso aqui acontecia muitas vezes, todos os anos tinha esse ritual, né? Ana voltava triste, Ana voltava amargurada, e Eucana falava assim, não, eu vou ficar com você hoje, e mais não acontecia, mas por causa de uma oração diferente, por causa de algo que aconteceu diferente,
por causa que Deus tinha um propósito e Deus entendeu aquela oração que Ana fez, uma oração com um propósito. Então Deus cumpriu o seu propósito maior. Deus apenas não respondeu a oração de Ana por um filho, mas Deus cumpriu o seu propósito maior, que era restaurar, que Samuel daria início. Era o início da restauração de Israel. Era o início de uma história linda, de algo lindo que Deus estava fazendo em Israel. E seria através de quem? Através de Samuel, o filho de Eucana e o filho de Ana. Não foi o filho de Penina. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus cumpriu. Samuel foi a resposta à oração de Ana por um filho, mas também foi a resposta de Deus para Israel. Isso é lindo, isso é maravilhoso, irmãos. Então, muitas vezes, Deus quer nos responder a resposta de Deus. Deus quer nos abençoar, mas essa bênção não é só para nós. Essa bênção é para o reino. Essa bênção é para a igreja. Essa bênção é para nós dividirmos, é para nós usarmos parte dessa bênção, uma boa parte dessa bênção, para o reino de Deus. Coisa linda, coisa maravilhosa. E Deus vai dar mais. Como Deus falando, ela deu o filho, e Deus deu mais filhos para ela. Deus dá mais. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Essa história nos ensina isso. Samuel era a resposta de Deus. O plano de Deus era levantar Samuel como profeta, como um dos maiores profetas que Israel teve. Amém? Para quê? Para ungir o primeiro rei Saul, para depois ungir o segundo rei Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Através de Davi, Deus traria o Messias prometido, Jesus, para ser o Salvador de todas as pessoas. Irmãos, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós não podemos deixar de incluir nessa mensagem, fazer aqui um comentário gostoso. Samuel não nasceu, ele se juntou a uma longa linhagem de líderes importantes em Israel, que nasceram de uma forma milagrosa de mulheres estéreis. A esposa de Abraão, Sara, era estéril antes de dar à luz Isaac. A esposa de Isaac, Rebeca, era estéril antes de dar à luz a Jacó. A esposa de Jacó, Raquel, era estéril antes de dar à luz a José, que foi o governador do Egito, aquele que foi responsável para que a nação de Israel toda entrasse no Egito e multiplicasse e se tornasse uma grande nação. E agora, a esposa de Eucana, que era estéril antes de dar à luz a Samuel, o Senhor Todo-Poderoso, o mesmo Senhor dos Exércitos, ouviu a oração de uma mulher estéril, impotente, e trouxe ao mundo um profeta poderoso no momento certo, no momento crucial da história de Israel. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, eu e você, nós podemos entender até através dessa história que o plano de Deus é muito maior do que nós, é muito maior do que eu, do que você, mas Ele inclui nos seus planos. Entenda, Deus está construindo um reino. Deus está construindo um reino. Para que Jesus volte, a igreja precisa se levantar. Algumas coisas precisam acontecer. Amém? E para isso a igreja precisa se levantar em oração. Deus está trabalhando para cumprir os propósitos dele. Mesmo nos detalhes aparentes, significantes e às vezes até dolorosos que nós podemos passar, mas pode ser que Deus use talvez esses momentos para cumprir o propósito dele. Muitas vezes são esses momentos difíceis e é através disso que Deus vai cumprir os propósitos na nossa vida. Mas a gente precisa abrir a nossa mente para entender isso. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos concluindo essa meditação nessa história tão linda sobre os propósitos de Deus, sobre os propósitos de Deus se cumprem nas orações. Não conseguimos resolver todos os nossos problemas, por isso nós devemos ir
não se julgar incapazes, não se julgar que nós não demos conta, fracassados, mas nós devemos entender que Deus quer nos levar para a oração. É o momento de orar, é o momento de dobrar o joelho, é o momento de fazer campanha, é o momento de buscar o Senhor. A minha oração deve ser um propósito, deve ter um propósito, mas um propósito que agrada a Deus. E quando vamos orar, em especificar por que eu quero isso, para que eu quero isso, e possamos entender também que através da oração descobrimos que o plano de Deus é maior que os nossos planos. Irmão, nós estamos concluindo e dizendo, quero dizer para vocês que eu entendo que Deus está nos chamando para orar mais. Amém? Deus conhece o meu coração e o lema da nossa igreja, né, é uma igreja de oportunidade. E eu gosto de ouvir os irmãos, eu gosto de ver a motivação. A gente entende como algo de Deus. É assim que Deus trabalha. Eu tenho falado isso para o Senhor. E nós temos aqui oração terça-feira, sim ou não? Um grupo aqui orando. Não importa a quantidade, 2, 3, 5, eu sei que isso é importante. E as irmãs precisam entender que isso é importante, e vocês são importantes nesse processo. Amém? De estar orando. Nós temos oração quinta-feira aqui, não é? Com o Maurício de manhã. De vez em quando eu venho, não é sempre, mas eu venho aqui, às vezes aqui, está aí o Maurício, com o Cícero e com o Jair. O Jair, que às vezes falta tantos cultos, mas está aqui na oração. E Deus está levantando um povo para orar desde sexta-feira agora. Vocês acreditam nisso? Por isso que Deus me levou a falar, pregar aqui sobre oração. A partir de sexta-feira, essa igreja vai estar aberta para oração. Amém? Mais uma vez o tempo aberto para a gente orar, para você vir e estar orando ao Senhor. Ah, pastor, mas eu posso orar em casa. E isso nasceu no coração, né, de alguns irmãos aí, vai estar a Eliane, vai internar na frente. Muitos irmãos não gostam, mas não podem ir ao monte. Mas na igreja você pode vir orar. Nós vamos vir aqui para estar orando ao Senhor, para buscar o Senhor. Amém. Eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada um neste lugar. Onde Deus te plantou, Deus tem um propósito. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Deus seja louvado. Eu quero orar. Quero terminar essa oração e orar ao Senhor. Eu quero convidar a pessoa do louvor aqui à frente para nós orarmos. Eu não conheço, não sei a totalidade da vida aqui dos irmãos, o que cada um está passando agora. Amém? Eu não sei quanto tempo você está orando, buscando a solução de um problema, né? Nós não temos aqui na história durante quantos anos que Ana ficou sofrendo e orando, é verdade? Mas nós temos na história dizendo que no momento que ela orou diferente, eu acredito que a oração de Ana aqui foi diferente, ela mudou de sua oração. Deus respondeu, amém? E eu quero orar para você nessa noite. Queria convidar você a ficar de pé, amém? E quero orar por você nessa noite. Se colocar a sua vida diante do Senhor, diante de Deus. Qual que é a aflição da sua alma? Quantas vezes você tem tentado, quantos recursos você tem tentado para resolver o problema A, o problema B, a solução, vou resolver aqui, vou ali, eu quero ajudar aquela pessoa, e você tenta ajudar e não consegue ajudar, as coisas não dão certo. E nós vamos orar agora, amém? Nós vamos estar orando, e você vai colocando aí a sua vida na presença de Deus. Coloca a sua vida diante de Deus. Coloca o que você vai colocando diante do Senhor. Pode começar cantando enquanto nós estivermos cantando, amém? Você vai colocando a sua vida diante do Senhor. Mas eu quero dizer para você, ore com um propósito. Não ore pensando só em você.
Não ore pensando na bênção, apenas para favorecer você, mas ore pensando em Deus. Ore pensando na bênção que Deus vai dar para você, que vai ser útil na obra, vai ser útil para quem não tem. Vai fazer, eu não vou vir. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e fraco, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor para você. Vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e fraco, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor para você. Acredito. Igreja, irmãos, você acredita que Deus pode fazer com você o que fez com Ana? Você que entrou aqui, quem sabe, preocupado, super preocupado, extremamente preocupado. Amém? Mas você vai sair daqui confiando em Deus. Eu quero orar por você. Amém? Quero que você coloque aí o seu problema, a sua causa diante do Senhor. Amém? Ou a causa de um ente querido diante do Senhor. Coloca diante do Senhor e fala: Senhor, cumpre o propósito maior do Senhor. O Senhor abençoa resolvendo esse ou aquele problema. O Senhor abençoa me resolvendo esta causa. Senhor, mas me mostra o propósito maior do Senhor para esta causa. O propósito maior de Deus para a causa de Ana era dentro da história de Israel. Era aquilo que Deus estava dando para Ana, que seria uma bênção para a nação de Israel. Claro, ela foi alegre, ela ficou feliz, ela teve outros filhos. Aleluia. Coloque aí seu problema, sua causa diante do Senhor. Enquanto os irmãos vão estar cantando, acredito sim. Amém? Não coloque dificuldade. Amém? Veja bem, Deus é uma mulher que é. Deus deu filho para ela. Amém? Acredite. Acredite.
Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é possível, Senhor. Acreditamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aumente a nossa fé, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Amém? Em nome de Jesus. Nós estamos concluindo o nosso culto em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus tem nos abençoado. Amém? Irmãos, nós queremos dar aqui alguns avisos. Queremos os trabalhos normais da semana, né? Nós temos a nossa intercessão na terça-feira pela manhã. Nós não temos nenhum culto marcado terça-noite. Nós não temos ninguém que nos procurou. Quem quiser um culto na sua casa, pode nos procurar, que ainda dá tempo de nós marcarmos, amém? Só ligar no meu privado, falar aqui agora mesmo, que a gente marca esse culto lá na sua casa, amém? Amém? Em nome de Jesus. Lá na casa do Senhor, amém? Terça-feira, então, nós vamos lá na casa da missionária, lá orar, amém? Vamos lá orar, amém? Em nome de Jesus, com um propósito definido, amém? Deus abençoar a sua casa seja um instrumento na mão do Senhor, em nome de Jesus, amém? Terça-feira, lá na casa da irmã missionária, amém? Missionária Hélida, amém? Em nome de Jesus, graças a Deus. Quarta-feira, nós temos a nossa quarta da bênção aqui, né? Quarta do milagre, amém? Vamos aqui para ouvir uma palavra, receber uma oração. Nós acreditamos em milagre, amém? Quinta-feira, nós temos amanhã com Deus aqui com o Maurício, e nós temos também quinta-feira lá na igreja, no nosso culto, lá na igrejinha. Domingo a nossa escola bíblica dominical, café da manhã, aula para os meninos do batismo, amém? E domingo à noite nós temos aqui um culto dirigido pelas irmãs, confirmado. Vai estar conosco aqui domingo à noite, pastor Isaac, a da igreja de hoje, vai estar aqui trazendo a palavra nesse culto dirigido pelas irmãs. Nós tivemos ontem aqui trabalho dirigido pelas irmãs, a primeira reunião do ano, foi uma bênção, amém, irmãos? Foi realmente muito organizado, palavra abençoada da missionária Cíntia, também a parte ali do devocional ali dentro também foi muito bom, a apresentação das meninas aqui na dança, né? Em louvor abençoado, enfim, tudo foi uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor. Nós vimos visitantes sair daqui alegre, né? Nós vimos visitante aqui abraçar a Helene e falar assim: não, me convida sempre, isso aqui foi bom demais, eu quero aqui, né? Isso, graças a Deus, amém, irmãos? Deus tem nos abençoado. Eu quero dar um outro aviso, Liane, passa para nós aí. Minha família, debaixo da graça. Os ventos vão soprar ao contrário. E só aqueles que ao longo da vida investiram no casamento e tornaram seus casamentos mais saudáveis vão resistir na noite fria. Então, independente de como esteja hoje o seu casamento, invista, porque a vida vai bater. Mas se você estiver bem com o seu cônjuge, você vai superar e sair melhor lá na frente. Pense nisso e tenha um casamento mais feliz. Guardada nas asas de quem a criou. Irmãos, Deus tem separado o pastor Rogério com o ministério com casais, amém? Em nome de Deus. Tem os erros, todo mundo pode ter, que é humano, né?
Deus, é psicólogo, treinado para tratar com casais. Nós cremos que é de Deus isso aí. É um seminário para casais, são 3 dias. Nós sabemos que os nossos problemas de casais são muitos, não dá para falar numa palestra de 1 hora, 2 horas. Então é sexta-noite, sábado à noite e domingo de manhã. Tem oportunidade para pergunta, para a gente se abrir. Você que conhece, tem um parente que está com um casamento, com problema, com situação, você pode trazer para cá um filho, uma filha, um amigo, um católico, um espírita, quem que seja, não importa. Esteja aqui conosco para assistir essa palestra. E Deus é tão bom, foi tão bom com o pastor Rogério, que para enriquecer mais, ele vai dar aqui o testemunho dos irmãos, falar sobre isso, para enriquecer mais, para dar a ele assim, mais material para ele trabalhar com isso. O pastor Rogério está no final de um tratamento de um câncer de próstata. Ele é muito novo, teve que operar da próstata. E ele tem um testemunho sobre isso. Ele diz que ele entrou em profunda depressão por causa disso. Não sabe em função de quê? Pessoa nova, um casamento. O casamento não é só a relação afetiva, mas quando você deixa de ter também, isso mexe em você. Isso é humano. Isso é humano. Ele entrou numa profunda depressão ao ponto dele chegar para a esposa e pedir divórcio. Vai testemunhar aqui detalhes para vocês, na igreja, né? E a esposa virou para ele e falou: não, eu não dou. Eu não dou. Então, isso que aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um de nós. Não é verdade? Não apenas igualzinho, literalmente, mas existem situações em que, às vezes, nós somos forçados até mesmo, né, a divorciar. Mas ela entende que casamento é até que a morte separe. Então tem que procurar solução. Ele é muito bom, pastor. Ele é muito bom, ele já falou aqui para nós. Então, queridos, vamos aproveitar esse momento. Bem, convide o seu filho, sua filha. Não, pastor, eu estou com 40 anos de casado, eu já estou velho demais, não tem mais nada que aprender. Não, tem que aprender sim. Vem para cá, vem renovar, né? Ele fala aqui nesse vídeo que eu botei no fundo aqui: invista no seu relacionamento quando chegar a tempestade, mas se prepare. Então vem participar desse seminário, amém? Nós estamos olhando aí um valor, porque nós vamos ter um coffee break, nós vamos ter aqui uma comunhão, os casais juntos, batendo papo, vamos ter um cafezinho depois de cada palestra, né, no sábado, na sexta, no sábado. Nós queremos encerrar com um almoço entre os casais, amém? Um almoço aqui entre os casais. Quero convidar até o Júnior para, se puder, Júnior, dê um tempinho, vem lá com a sua esposa para cá, assistir conosco, participar conosco aqui. Ele é um cara assim, um pastor preparado mesmo, vai ser bênção, amém? Então nós vamos ter esse momento e quero que os irmãos orem. Queria pedir a Mariana que colocasse nas orações, né? Ore por esse trabalho, vamos participar, amém? E que vai ser uma bênção para as nossas vidas e para a igreja também. Tenho certeza disso. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos estar, quero pedir aqui, quero que nessa oração a gente inclui, amém? As pessoas que estão enfermas. Vamos orar, amém? Um dos propósitos que Deus tem em resposta em todas as orações, eu entendo que esse é um propósito. Deus pode ter até outros propósitos, bem? Mas um dos propósitos que Deus tem para responder todas as orações, principalmente as causas impossíveis, é para que o nome dele seja glorificado. É para a glória de Deus. Amém? É para a glória de Deus. Esse é um dos propósitos principais, e um deles, né, do propósito de Deus responder a nossa oração. Nós temos alguns irmãos enfermos, né? A Ingrid, nós temos a filha da irmã Maria José, que está enferma, amém? Quando nós, às vezes, falamos de algumas enfermidades, né, de alguns irmãos, nós pedimos oração, às vezes nós não mencionamos o motivo. Não importa, a gente não tem uma necessidade, às vezes, de saber o motivo. Amém? Às vezes é a pessoa que não quer falar o motivo.
Às vezes eu mesmo nem sei, mas às vezes eu até mesmo sei, mas Deus não permite que a gente fale contigo, né, pastor Zé Roberto? Não é verdade? A gente pede só oração. Então, orar pela filha da irmã Maria José, orar pelo índio, orar as outras demais pessoas que estão doentes, pela irmã Dita, orar pela irmã Marilene, orar pelo Paulo, né? Deus tem sustentado tanto o Paulo aqui conosco. Então vamos estar orando pelas pessoas enfermas, para que Deus realmente possa operar, amém? Aleluia. E se você tem algum outro propósito de oração, um outro pedido de oração, queria pedir oração pelo Lúcio, um amigo que está fazendo a cirurgia de câncer, né? Vamos orar pelo pastor Luiz Fernando, amém? Vamos orar pelo pastor Luiz Fernando, pela sua esposa também. Vamos orar, a gente queria pedir oração aqui pelo pastor Alessandro e a irmã Tininha, lá da 7ª Igreja, amém? Curiória. Oi? Curió. Orar pelo Lázaro, né? Pelo Curió, nosso irmão, né? Lázaro é como um irmão para mim, né? Enfim, vamos estar orando. Coloque também a pessoa que você quiser colocar aí na presença de Deus, a oração. Vamos estar orando ao Senhor, amém? Eu vou pedir o Edson fazer esta oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Grande Deus, maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, para ouvir a tua palavra. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nesse momento nós queremos louvar o Senhor. Sim, meu Deus. Tudo que aconteceu. Sim, meu Deus. Aleluia. Senhor, faz suas vidas. Glória a Jesus. O Senhor visite cada um nesta hora. Sim, meu Deus. Dona eles, ó Deus, a saúde, a bênção, a vitória. Deus abençoe. Sim, meu Deus. Aleluia. Deus abençoe a igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fica essa caminhada, Pai. Glória a Deus. Deus, renovar as forças. Deus, cada dia aumentar a Sim, meu Deus. Aleluia. coloca o nosso coração da maneira Amém, que agrada ao Senhor, Pai. Glória a Deus. Que agrada ao Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Continue nos abençoando. Amém, Jesus. Enche o nosso coração da tua paz. Amém, Da tua alegria. Enche a tua igreja, Deus, do teu amor. Glória a Deus. O fervor do Senhor continua no coração. Meu Deus. E abençoe. Aleluia. Uma semana de vitória. Uma semana de bênção. Aleluia. Cada um de nós e a todos os nossos familiares. Glória a Deus, aleluia. Vamos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, que a doce comunhão, consolação, os dons do Espírito Santo, estejam conosco, irmãos, com toda a igreja do Senhor hoje, para todos sempre. Amém e amém. Uma semana de vitória para todos nós.